E o senhor já teve oportunidade, presidente, de conversar com Ciro Gomes após a eleição, no sentido de projetar o que serão os próximos 4 anos de Ciro Gomes sob o governo Lula? O senhor entende que ele volta a se candidatar à presidência? O que o senhor espera para os próximos anos de Ciro? Olha, eu tenho conversado permanentemente com o Ciro. O Ciro não é só um correligionário, ele passou a ser um irmão da minha vida. É uma pessoa que eu tenho uma amizade, um carinho muito pessoal, muito grande, independente da política, porque eu acho que ele é uma das maiores inteligências que esse país tem. Isso é absolutamente sincero que eu estou te falando. Marcamos uma conversa nessa semana que vem, eu vou lá no Ceará para conversar com ele, e você sabe, irmão, eu tenho muita compreensão clara. Se o Lula não for bem, todos nós estaremos liquidados. Para mim, é minha modesta avaliação. O sucesso do Lula é o nosso sucesso. O insucesso do Lula será o nosso insucesso. Ciro Gomes, durante as eleições, previu que o governo Lula cometerá um grande estelionato eleitoral. Por que não entregará o que o povo espera que ele entregue, em relação a cerveja e picanha, por exemplo? O que eu preciso é que, e esse é elemento-chave do nosso projeto, é que esse acordo seja feito ao redor de um conteúdo programático, porque o Brasil, acreditem, anotem, se eu não conseguir salvar o Brasil desse confronto despolitizado e odiento, nós vamos assistir o maior estelionato eleitoral da nossa história. E eu não sei se a democracia brasileira ainda aguentará esse tombo. Por quê? Porque a situação de crise brasileira é estrutural, é modelar, ela não tem alternativa com band-aid, com mertiolate, ela ou muda o modelo econômico, ou muda o modelo de governança política, ou nós não temos alternativa. E eu, então, estou com essa intransigência. E aí começa, o Bivar, por exemplo, que é meu amigo, disse, não, o problema do Ciro é só as ideias dele. E eu ainda peço humildemente, quais ideias? Me traga as ideias, né? Quais são as ideias que você repara? Porque as minhas ideias, algumas são muito audaciosas, mas a maior parte delas está em linha com as melhores práticas internacionais e com a literatura. Progressividade do sistema tributário. O Brasil só cobra imposto de pobre e de classe média, virou um paraíso fiscal dos super ricos. E eu tenho clareza de onde é que eu vou tirar 3 trilhões de reais em 10 anos. Dá 300 bilhões de reais por ano. Dos super ricos. Eu indico a alíquota, indico a proposta e tal. É disso que se trata, que é o que o Lupo está dizendo. Por este motivo, o próprio Ciro Gomes anunciou, um dia após o resultado do primeiro turno, que não faria parte do governo Lula. Porém, eu também acho que, se o governo Lula não for o que a população que votou nele está esperando, a direita mais raivosa voltará ao poder. Por este motivo, espero que o Lula faça tudo o que não fez quando governou o país, em relação à reforma tributária e política industrial, para dar 2 exemplos. Lembrando que o rombo deixado pelo governo Bolsonaro será de algumas centenas de bilhões de reais. Por este motivo, o Brasil precisa de uma reforma tributária, para começar a reverter esse quadro. Eu só quero ser presidente se eu estabelecer uma cumplicidade com você para a gente mudar o Brasil. Então, como é que funciona no meu caso? Basicamente, a ideia, e deixa eu dizer de novo, eu fui prefeito da 5ª cidade brasileira. Peguei a cidade, 3 administrações de funcionalismo atrasado, 3 meses. Em 3 meses eu paguei os 3 meses do meu responsabilidade e os 3 meses atrasados. Porque eu fui lá e fiz o que tinha que fazer. Sabe, IPTU progressivo, ISS progressivo, enfrentamento de fraude, combate à sonegação, etc, etc. O dinheiro aparece. Em linha com as melhores práticas, com a melhor literatura e dentro de rigorosamente do mesmo direito. Então a minha ideia, você fala em aumentar a coisa, não. A minha ideia é que a carga tributária permaneça como está. Eu apenas quero deslocar o peso absolutamente perverso e injusto dos tributos sobre o povo pobre, que paga 40% de imposto numa conta de celular ou conta de energia, sem saber, para os super ricos que não pagam nada. Essa é a grande questão. Tome, por exemplo, deixa eu dar aqui um dado para todos os brasileiros saberem por que essa elite, agora no sentido ruim do termo, quer ver o Satanás e não quer me ver na presidência. Quem sabe seja por isso que eu não consigo. Porque o IPTU, o Imposto Predial, de São Paulo por mês, um IPTU de São Paulo por mês equivale ao que o Brasil rural arrecada de imposto territorial rural por ano. O que justifica que o imposto territorial rural das grandes latifúndios do Brasil inteiro, um agronegócio extremamente competitivo, respeitabilíssimo, paga de imposto territorial rural menos do que o IPTU de São Paulo por mês? Então nós temos que ter muita capacidade de não colocar o indivíduo, né, o interesse partidário
que eu tenho, eu sou presidente desse partido, estou há 42 anos, nunca tive outro partido na minha vida, mas o interesse do PDT não pode ser maior do que o interesse do povo brasileiro. Aí está o povo em jogo. Eu vi quantos milhares, quase 700 mil brasileiros morreram pela ignorância desse profeta da ignorância. Eu vi o que o Brasil passou, a discriminação, o ódio que a gente vive até hoje. Gente, a gente viu cenas grotescas que eu tenho dificuldade de entender. Talvez o problema seja eu, a minha limitação. Nós temos que nos livrar disso. E não é matando ninguém, e não é discriminando ninguém, é tendo capacidade de fazer políticas públicas que atendam a população mais carente, esclarecendo essa população. E eu vou te dizer, Leonardo, com toda sinceridade, primeira coisa que nós temos que resgatar para o Brasil é o símbolo nacional. Eu não me conformo de ver a bandeira brasileira na mão do ódio. Agora Lupe falará sobre o futuro do PDT e possível federação com o PSB. O resultado, a gente não está para só com a peneira, não. Foi muito aquém do que eu esperava. Nós chegamos a eleger, na eleição de 2018, 27 deputados federais. Agora só elegemos 17. É claro que quando terminou a eleição, nós só tínhamos 19. Porque como o partido tem uma marca, a gente vai expulsando muita gente, vai perdendo muita gente com muito mais recurso do fundo eleitoral acabou cooptando outras pessoas. Mas eu costumo dizer que você não perde aquilo que não tem. Na verdade, quem foi é porque não era nosso. Então só fizemos 17. Mas quando você pega a nossa frente, o PT sai bem como o maior de todos, quase 70 e poucos deputados federais, e o segundo somos nós com 17. Depois veio o PSB com 14. Então, foi ruim? Foi. Foi o que eu esperava? Não. Esperava muito mais. Mas é do processo de uma eleição polarizada, onde você viu crescer a direita, representada pelo seu Bolsonaro, esse Belzebu, e seus partidos que estavam aliados, e o Lula, o PT, seus partidos aliados. É mais do que natural numa polarização que isso faça crescer os dois lados. Furar esse bloqueio foi muito difícil. Foi difícil para o Ciro, foi difícil para nós, PDT. Então o resultado, muito real, ficou aquém. Nós temos que analisar isso, temos que refletir sobre isso e temos que ver que caminho fazer para poder crescer. Nessa segunda etapa de crescimento é que a gente começa a fazer. Eu, por exemplo, já tenho um diálogo marcado na semana que vem com o Siqueira, o Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB. Nós já estamos tratando de ter um bloco PDT-PSB em Brasília, tanto no Senado como na Câmara, para que a gente, desse bloco, possa amanhã ser uma federação. Isso é que nem noivado, né? O bloco é o noivado, a federação já é o princípio do casamento, para depois, quem sabe, avançar mais até uma fusão. Porque PDT e PSB tem uma história muito paralela, muito em caminhos paralelos. É o que eu vou defender, eu não estou dizendo que irá acontecer, eu não decido nada sozinho, como você está me perguntando, democraticamente eu estou dando minha opinião. E quero te dizer, eu acredito muito que nós temos uma oportunidade de ouro, que nós não podemos perder, de resgatar essa parcela do eleitorado, do chamado centro-esquerda, esses compromissos que a democracia nos exige, esse compromisso com uma nação livre, com um projeto de Brasil, e é isso que eu quero me dedicar, e eu acho que é esse o papel do PDT, se dedicar a resgatar o Brasil para os brasileiros.